Foi o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva que sancionou a Lei 10.639, que determinou o estudo da história da África e da luta dos negros no Brasil em todas as escolas do país. Lula também deu grande ênfase para a África na política externa brasileira. Como presidente, fez 33 viagens à África e criou embaixadas em mais de 19 países africanos. Hoje, o Instituto Lula dá sequência à aproximação com a África e trabalha em sintonia com o governo da presidenta Dilma em vários projetos. E por que nós estamos falando isso? Porque ontem, 25 de maio, foi o Dia da África, dia que simboliza a luta dos povos do continente africano pela sua independência. E para entender a importância desse intercâmbio Brasil-África, eu vou conversar aqui no estúdio do seu jornal com Celso Marcondes, que é o responsável pela iniciativa África no Instituto Lula. Boa noite, Celso. Muito obrigado por ter vindo ao seu jornal. Prazer é meu. Por que é tão importante essa aproximação Brasil e África? Antes de mais nada, porque o Brasil é um país africano. Eu não sei se todos os telespectadores sabem, mas o Brasil é o país que tem o maior número de pessoas da raça negra em todo o mundo, exceto a Nigéria. Dos 55 países africanos, apenas a Nigéria tem mais pessoas de raça negra do que o Brasil. E por que isso acontece? Por que a nossa população negra é tão grande? Porque, para nossa desgraça, o Brasil foi o país que teve a escravidão durante mais tempo, foram mais de 350 anos de escravidão, que atingiu o maior número de pessoas, quase 4 milhões de escravos negros trazidos da África, e foi um dos últimos países, o último do Ocidente, a decretar a abolição, apenas no final do século XIX. Então, essa história, que é a tragédia do Brasil, a escravidão, nos coloca, de um lado, numa situação extremamente desconfortável, porque é exatamente a escravidão a origem de todas as nossas mazelas do Brasil hoje. O preconceito, a discriminação, a exclusão social. Quer dizer, olha o significado. O país que teve o maior número de escravos durante mais tempo e o último a decretar a abolição. Então, essa divisão social que foi instalada no Brasil durante o século XIX, a partir do século XV até o século XIX, até o começo do século XX, ela divide a sociedade brasileira. E é por isso, exatamente por isso, que o governo tem que fazer um combate dioturno pela inclusão social e contra a discriminação. Por isso que nós vamos falar sobre a questão dos programas sociais, políticas públicas que deram aqui no Brasil, o que o Instituto Lula está fazendo, está ajudando a implantar também na África esses programas. Que programas são esses, Celso? O Brasil, assim como todo o continente africano, ou quase todo o continente africano, é uma ex-colônia. O Brasil conseguiu se independizar, se desenvolver e, durante o último período, realizar um combate muito sério contra a exclusão social. E hoje nós vivemos uma situação completamente inédita no mundo. Ao mesmo tempo, a América do Sul e a África passam por um processo de desenvolvimento. Porque a gente precisa desmistificar essa história de que o continente africano é um lugar de desgraça, de miséria e de catástrofe. Eu não sei se todo mundo sabe, mas hoje dos 10 países que mais crescem no mundo, 6 são africanos. Nesse século XXI, a história do continente africano é uma história de crescimento, de um produto interno bruto crescendo entre 5% e 6%. O continente cresce de uma maneira muito, muito grande e hoje o mundo inteiro olha para o continente africano para poder, tendo foco nas suas riquezas naturais, no seu petróleo, no gás, no seu minério, nas suas áreas agriculturáveis. E o Brasil tem uma contribuição enorme para dar no continente africano, que é exatamente o intercâmbio dos nossos programas sociais, das nossas ações, do combate à fome e à miséria, que foram desenvolvidas com sucesso aqui nos últimos 11 anos. Perfeito. Nós queremos agradecer, Celso, pelas explicações que você trouxe a respeito desse trabalho, desse projeto, e nós esperamos que você volte outras vezes para falarmos mais uma vez sobre esse assunto. Com todo prazer. Acho que é um tema que interessa muito aos brasileiros e que tem que ser cada vez mais debatido. Muito obrigado.